Salve, salve família, aqui é Flaudir Andrade, DDI Podcast. Que honra estar aqui mais uma vez adentrando o seu lar. Todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 20 horas, temos um encontro marcado aqui. E cada personalidade que vem aqui traz a sua história de vida, que tem inspirado tanto a nossa sociedade. O intuito do DDI Podcast é ser vida em outras vidas. E meu muito obrigado a você que já sentou do outro lado da bancada como convidado, que veio aqui tirar um pouquinho do seu tempo para participar conosco, trazer também a sua experiência. E hoje nós temos aqui uma figura importantíssima da cidade de Arapiraca. É, isso mesmo. Eu tenho certeza que você de Arapiraca já comeu os salgados de lá, os doces de lá. Eu estou aqui hoje com a dona Dressa e o senhor Adriano. Estamos aqui, a tão famosa croaçaria da Dressa. Grande Adriano, senhora Dressa, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite, senhor Adriano. Boa noite, gente. Boa noite A gente costuma sempre fazer uma pergunta a todos os convidados, ainda que saibamos quem são eles, né? Gravei um bate-papo com o senhor Adriano há um tempinho atrás, mas o pessoal ficou lá. Queremos ouvir a dona Dressa, queremos conhecer a dona Dressa, queremos ela no podcast. E hoje nós estamos aqui e eu quero ouvir da dona Dressa. Quem é a dona Dressa? Fique à vontade. Eu sou... meu nome é Andresa de Araújo Pereira. Eu vim de Quebrangulo. Já tem mais de 20 anos que eu tô aqui em Arapiraca. Eu vim para cá com os meus 3 filhos, né? Os mais velhos. E desde então estamos por aqui. E, assim, desde então a minha vida é uma luta, né? Sempre foi. Sempre corri atrás dos meus objetivos, das minhas coisas. Nunca foi nada de mão beijada, sempre foi realmente com muita luta, com muito sacrifício. Quem me conhece, que é mais próximo de mim, sabe. E desde então estamos aqui há mais de 20 anos. E aqui eu comecei a vender na rua. Antes eu comecei na casa até então porque eu não conhecia a cidade, né? Não conhecia ninguém, vim com a minha irmã me trouxe para cá, a minha irmã Andréa me trouxe para cá. E como que fala... Comecei a fazer diárias na casa das pessoas, comecei a ficar conhecida, a fazer trabalhos assim, tirando férias de pessoas em banco, nesses lugares, e comecei a conhecer, né? As pessoas começaram a me conhecer e comecei a ganhar credibilidade, confiança nos lugares. E graças a Deus são lugares que eu sempre soube entrar e sempre soube sair. Isso aí é uma coisa que eu aprendi na minha vida. Você tem que saber entrar nos lugares e saber sair dos lugares. Quando você precisar retornar, você será sempre bem-vinda. E depois eu comecei a fazer diária na casa das pessoas, trabalhando como diarista. E aí depois eu pensei assim, eu digo, assim, eu não queria ficar só naquilo ali, entendeu? Não desmerecendo, porque são trabalhos dignos como qualquer outro. Mas aí eu comecei a vender docinhos. Eu vendi um bom tempo ali no Sesmac à noite. Eu vendia na rua também. Essa Dona Jonas todinha me conhece, inteira. Me conhece. Eu saía às 2 da tarde e voltava às 6, 7 horas da noite. Isso de segunda às vezes no sábado eu ia, mas de certeza era de segunda a sexta. E isso era ou faça chuva, ou fizesse chuva ou sol, eu estava lá. Debaixo de chuva, debaixo de sol, o ano inteiro vendendo, que era o meu sustento de levar para casa para os meus filhos, né? Que até então eu cuidava deles sozinha. Passei um tempo morando com a minha irmã, quando eu cheguei aqui, depois eu fui morar com eles, a gente foi morar só eu e eles, depois de uma longa história de vida. Aí a gente ficou morando até então só, até eu conhecer o Adriano. Foi na minha trajetória de vendendo nas ruas. Passei muito tempo vendendo nas ruas. Mais de uns 20 anos bom vendendo na rua. Tem mais de 20 anos que eu tô aqui, né? Vendendo na rua eu passei mais de 20 anos. Entre aqui, o comércio, nessa Dom Jonas mesmo, antes de abrir a croaçaria, passei uns 6 anos bons vendendo por aqui. No geral são 20, né? 20 e poucos anos. Aí foi até então onde eu conheci o Adriano também. Foi vendendo na rua, através do tio dele. Coisa boa. Adriano, e aí? Como foi esse conhecer? Foi. Eu nem esperava. Eu disse, um dia eu encontro meu príncipe encantado. Aí ele apareceu. Parece um sapo, né, mano? Isso aí, eu disse, um dia eu encontro. Foi. A vida é cheia dessas idas e vindas, né?
a gente se encontrou porque ela não desistiu de algo que todo mundo pedia para ela desistir, né? Conhecer o Príncipe Encantado. É. Que todo mundo fala para ela desistir de vender na rua. Pô, vai vender na rua. Isso não dá futuro. Era uma luta. Você mal ganha dinheiro, mal dá para você sustentar seus filhos, mal dá para você pagar seu aluguel, mal. Por que você não arruma um trabalho fixo? Por que você não vira uma CLT? Por que você não vai arrumar um trabalho? Que isso aí não é trabalho. E essa força dela, essa luta, essa batalha de aguentar aí 10, 15 anos aí, lutando todo dia, vendendo na rua, voltando para casa, chorando as dores Muitas vezes. Voltava pra casa chorando mesmo. chorando as dores da perda, porque você sai para vender na rua, você recebe mais não que sim. E a rua ela é ingrata, a rua ela é muito ingrata com quem quer começar. Ela forja campeão e derruba fracos. Porque quando você vai para a rua, de cada 10 pessoas que você passa, pelo menos 9 não você vai receber. E se você cair no primeiro não, acabou, você não vai progredir. E eu sempre falo que Deus tem um propósito para cada um. Agora, depende de quanto você está disposto a aguentar para que chegue a sua hora de brilhar, né? A maioria das vezes o cara desiste um pouquinho antes. Mas ela não desistiu. E por ela não ter desistido, aí Deus deu o príncipe encantado. Ah, boa! Boa! E foi mesmo, viu? Mas eu não imaginava, eu não esperava quando ele chegou na minha porta a primeira vez. Na verdade, ele veio conhecer os clientes, né? Que na época eu pegava lanche com o tio dele. Muitas coisas eu fazia em casa. Eu começava cedo para poder eu sair 2 horas da tarde com as minhas sacolas. Eram 2 sacolas enormes que até a JF me dava também. Boa, JF, seu Juscelio Ferreira. Que fez, meu parceiro também. Ela sempre conseguia, porque são sacolas resistentes. E eram muito boas, e era a medida para mim que eu precisava. Aí eu andava com elas, uma do lado outra do outro, com bastante produtos. Umas coisas eu fazia em casa, outras eu pegava com fornecedores. E um deles era o seu Daniel, o tio dele, lá da Nova Esperança, que era da primeira croçaria, né? Depois que o Adriano chegou. Aí eu pegava com ele e nesse dia o Adriano veio para conhecer, né, os clientes. O tio dele chamou ele. Foi onde eu conheci pela primeira vez. Coisa boa. Amor a primeira vez. Ele disse que se encantou por mim a primeira vista. Eu fiquei meio assim com o pé atrás, né? Porque eu digo, meu Deus, um paulista? Não. Foi 4 meses me dando Eu fora. digo, não é Foi possível. mesmo. Um paulista, será que isso é de verdade mesmo? Ela disse, é um príncipe encantado. 4 meses falando não. Oi. E uma hora ainda olhou pra mim e falou bem assim, eu tô muito bem sozinha. Puxa. E Aí eu falei, não, tudo bem, mas a gente vai ser só amigo, vamos comer uma pizza. E são 8 anos dessa pizza aí. Coisa boa. E nem comemos a pizza. Não tinha dinheiro pra isso. Puxa. A gente, o que eu falo é isso, que a gente, Deus foi muito bom e está sendo muito bom com a gente. E a gente aguentou o processo e estamos aguentando. Mas quando a gente se conheceu, eu tinha vindo de São Paulo para cá, eu tinha deixado tudo meu lá, então eu tinha vindo sem nada. Cheguei aqui só com aquilo que Deus me deu, que foi a experiência, a vontade de trabalhar e o dom que ele deu, e vim para dar uma força pro meu tio. E estava dando uma força para ele, só que ele estava numa situação muito difícil, muito difícil. Então o que ele falou para mim foi, não tenho como te pagar. E eu falei, eu também não vou te abandonar. Eu só saio quando você estiver bem de vida, até arrumar a sua empresa. E comecei a trabalhar com ele, a arrumar a parte de administração, as coisinhas dele lá. Nisso foi que eu conheci a Andressa, nesse meio do caminho, só que eu não recebia salário. Eu trabalhava pela comida e a dormida, porque também o meu tio não tinha como dar salário. Ele trabalhava e no final do dia, como estava meio desorganizado as coisas, no final do dia, o que entrava de dinheiro na loja não dava para pagar a despesa. Ele trabalhava o dia inteiro e no final do dia ficava devendo R$30. Aí eu falei, vamos consertar. Fui tirando aquilo que não vendia, aquilo que só dava prejuízo. Fui arrumando e foram 6 meses para colocar a casa em ordem sem receber. Quer dizer, no 5º mês, aí já começou, ele
a gente já começou a ter um dinheirinho, ele já começou a pegar 20, 30 reais ali. E aí eu conheci ela. Por isso que eu falo que ela é uma mulher espetacular, porque eu a conheci e no primeiro dia que a gente saiu, a gente dividiu um açaí de 5 conto. Porque o dinheiro da pizza não tinha, o dinheiro para pegar um táxi ou alguma coisa para ir, a gente foi a pé pro centro e voltou a pé do centro, porque não tinha como pagar nada. E dividimos o açaí de 5 reais. E daí a gente começou, sem ter nada, a não ser a força de vontade muito grande de vencer, e viemos embora trabalhando. Até quando as coisas começaram a melhorar, equilibrei a vida do meu tio, ensinei ela a parte de administrar o dinheiro dela, porque ela trabalhava na rua e o que ela ganhava, ela, quando voltava por volta de 6, 7 horas da noite, ela passava no mercado, aqui nos Dois Irmãos, e comprava mercadoria para trabalhar no outro dia. E o pãozinho e o cuscuz para comer junto com os filhos dela à noite. E no outro dia já começava sem dinheiro de novo. E era essa luta, e separando o dinheirinho do aluguel, ela separava o dinheirinho do aluguel. E aí eu comecei a falar para ela, poxa, não dá para separar 2 reais por dia? Ela falou, 2 eu consigo. Eu falei, então vamos. Ela falou, não, na verdade, ela falou, eu consigo até mais. Aí começamos com 2, com 5, com 2, com 5, e ela falava, mas eu não tenho onde guardar. Eu falava, deixa que eu guardo para você. Com 3 meses, ela tinha conseguido juntar R$ 1.400. Aí foi uma alegria imensa. Realmente, que eu não conseguia guardar um centavo. Porque o que eu pegava era para pagar aluguel, para levar o alimento para dentro de casa, né, para mim e para os meus filhos. E a gente vivia na mesmice de sempre, de todos os dias. Era muita, mas sempre, muita luta mesmo, mas sempre com muita dignidade, com muita honestidade, porque graças a Deus. Porque assim, eu não fui criada com os meus pais, né? Meus pais, desde meus 7, 8 anos, eu fui morar em Salvador com uma prima distante do meu pai, eu e a minha irmã. Meus irmãos, a gente foi separado desde pequeno e não fomos criados com pai e mãe. Só o meu irmão mais novo, que minha mãe levou, né? Mas isso aí é uma história, assim, longa, porque não culpo minha mãe hoje por isso. Antes eu não entendia, mas hoje eu entendo o lado dela e tudo que ela passou. Não foi porque ela quis deixar os filhos, mas antigamente eu não entendia. E passei a entender e a compreender ela. E é uma coisa que eu não guardo assim de jeito nenhum, pelo contrário. Hoje eu me dou muito bem com ela. A gente se reencontrou, né? Eu e meus outros irmãos. E como é que se diz? Eu falo assim, porque tem muita gente que não é criado com pai e mãe, que muitos se revoltam na vida, né? E às vezes seguem por um caminho que não é bom. E eu posso dizer com todas as letras, eu tive todas as oportunidades para ir por um caminho ruim, só que eu não quis. Eu não quis esse caminho para mim. Eu ouvi de várias pessoas de dizer que eu não ia, assim, dar para coisa boa, para essas coisas assim, sabe? Resumindo as palavras, que eu não ia prestar, essas coisas assim. Aí eu disse, um dia eu vou provar que vocês estão errados. E não vou provar para vocês, vou provar para mim mesma que eu consigo, e eu sempre trilhei o caminho certo, o caminho bom. Para os meus filhos eu passei a mesma coisa, né? Porque às vezes acontecem coisas na vida da gente que a gente fica sem entender, né? As coisas que acontecem, mas é como diz na Bíblia, né? Que tudo tem um propósito, e a gente, no decorrer do tempo, a gente vai começando a entender os propósitos de Deus na nossa vida. E hoje eu não tenho do que reclamar, passei por muitos maus bocados, já sofri demais, já sofri muito para criar meus filhos. Quando eu vim para cá, minha irmã me ajudou muito, aquela que me trouxe de uma vida que eu estava lá em Quebrangulo não muito boa, não era boa. E ela me trouxe para cá e ela não me deu esforço para me trazer para cá com eles 3 pequenos. Ela morava sozinha, solteira, não tinha essa responsabilidade, não era obrigação dela, mas mesmo assim ela me trouxe e me ajudou há um certo tempo a cuidar deles também. Eu trabalhava, eu fazia como é que se diz? Eu fazia um bico aqui, um bico ali, para ajudar ela dentro de casa também, porque até então não tenho formação nenhuma, não terminei meus estudos, e não tinha profissão assim, certa, entendeu? E então ela começou a me ajudar, eu trabalhava, o que eu podia fazer, eu fazia. Eu saía para vender em festa à noite, eu vendia em show, eu comecei a vender minhas coisinhas na rua, que nem eu falei para você.
eu trabalhava em casa de família, depois eu passei a pegar firme mesmo nas minhas vendas. E assim eu fui começando. Mas a minha irmã me ajudou demais e eu sou grata a ela por isso. E, como é que se diz? Eu tive as oportunidades de ir para um caminho errado, não fui, graças a Deus. Todo mundo aí está vendo que eu consegui, graças a Deus também consegui com a minha força de vontade de trilhar o caminho certo. Hoje eu não entendo porque muitas pessoas têm a oportunidade muita gente tem a oportunidade de... Porque Deus mostra, na verdade, né? Deus mostra as oportunidades pra gente. A gente é quem decide se quer ou não. E eu agarrei as que Deus foi me mostrando. Ele foi me mostrando um caminho aqui, um caminho ali, uma coisa para se fazer, sempre com honestidade, sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar tirar nada de seu ninguém. E foi sempre assim a minha vida, até hoje, graças a Deus. Até conhecer o Adriano, que me ajudou demais também. A croassaria não existiria se não fosse ele, a verdade é essa. Porque foi ele que meteu a cara, foi ele quem decidiu mesmo enfrentar junto comigo, da gente tomar a decisão de abrir, quando ele viu esse ponto aí da gente. Que ele disse, vai ser aqui a croassaria. E estamos aí até hoje. E não foi fácil, não. Foi com muita lágrima, muita luta. A gente sabe tudo que a gente enfrentou, que a gente enfrenta até hoje. Como ele falou, graças a Deus as coisas estão fluindo. A gente não tem do que reclamar, mesmo com muita batalha aqui. Batalha é uma coisa na nossa vida que vai ser para sempre. Enquanto tivermos vida, sempre vamos ter batalhas e guerras para serem vencidas, né, diariamente. E graças a Deus a gente tá aí na nossa luta diária. Coisa boa. As pessoas veem hoje a croassaria da Dressa, né? E dificilmente você chega num lugar para falar sobre croissant em Arapiraca e as pessoas não falam croassaria da Dressa. Porque hoje se tornou um marco e todas as pessoas sabem croassaria da Dressa, croassaria da Dressa. Entretanto, tem muita gente que não sabe da história, como começou, né? Sim, olha para uma loja gigantesca e pensa que foi fácil. Foi não. Não foi sabe muita... as dores da dona Dressa e do senhor Adriano. Quantas vezes a gente sentou ali, meu Deus, naquele salão, só a madeira no teto, só o chão batido. Quantas vezes a gente sentava em cima de uma latinha de tinta e ele pensando o que ia fazer, sentava na porta e pensava de arquitetar tudo aquilo ali, como que ia ser, tudo ele pensou, nos mínimos detalhes. E a gente chorando, sem saber o que ia fazer para conseguir dinheiro, para a gente dar início, né? Chorando mesmo. Chorando. A croassaria, eu sempre falo que a croassaria nunca foi um sonho. Sempre foi uma realidade. Sonho é algo que a gente sonha e tenta que isso aconteça. Sempre foi uma realidade. Ela sempre existiu dentro de mim, ela sempre teve formato, ela sempre teve cara, ela só precisava ser posto para fora. Quando eu vim começar a croassaria, eu não tinha dinheiro, a gente não tinha dinheiro mesmo, eu tinha 530 reais no bolso. O aluguel era 1.200, eu aluguei por 1.200, cheguei e falei, ó, quero alugar. A dona do ponto falou, tem 3 pessoas também que querem alugar, se você quiser alugar. Eu falei, pronto, eu quero. Ela falou, pronto, você me dá 3 aluguéis adiantado. Eu falei para ela, vamos fazer assim? Você me dá 3 meses de prazo para me arrumar a loja. E depois de 3 meses eu começo a pagar. Ela falou, ó, gostei de você, você é um menino legal, mas tem outras pessoas na frente. E depois eu falei, se for para ser meu, não é meu, é do jeito que Deus quiser. Se for para ser meu, será. Se não, depois de 3 dias ela me ligou e falou assim, ó, eu gostei de você, eu vou alugar para você. Pronto, você vai ficar os 3 meses sem pagar, mas você arruma o que tem que arrumar, eu só vou arrumar o chão. Aí o teto, as coisas, o resto você arruma. Pode ser, eu falei, já tá certo. E aí entrei com 500 reais. E falei, como é que eu vou arrumar? E aí fui até um tio meu, o tio João, e tava lá pensando, pensativo, ela vendendo na rua, e eu pensando, a gente ainda não era casado, a gente não vivia junto ainda, a gente tava pensando em passar a viver junto, mas não vivíamos ainda, mas já era uma realidade a gente passar a viver no mesmo local, na mesma casa. E aí eu tava pensativo, meu tio falou bem assim, pô, ó, você é um moleque trabalhador, você é um cara guerreiro, eu acredito em você, você precisa de quanto para tocar?
Aí eu falei, ó, tio, eu preciso de 25 mil para me arrumar. Ele falou, eu não tenho não, mas eu tenho um amigo meu que é agiota que empresta. Eu falei, eu quero. Aí ele falou, só que ele empresta a 20%. Eu falei, eu pego até a 30%. Aí peguei a 20%, 25 mil reais. Como eu ia pagar? Não sei. Aonde eu ia buscar dinheiro? Não sei. Mas eu sei que um mês depois eu já tinha que pagar o primeiro juro. Porque eu tinha que pagar o juro até conseguir os 25 mil para pagar ele inteiro. E aí peguei esse dinheiro na mão e falei, a primeira coisa que eu tenho que fazer é comprar meus maquinários para eu trabalhar. E aí eu falei, eu vou comprar onde? 25 mil não dá para me comprar nada de maquinário. E um cara tava fechando uma padaria. Tudo como Deus programa. Fechando a padaria, eu fui até lá, falei com ele, ele falou, tô fechando, eu vendo tudo por 25 mil, tudo. Aí eu falei, não, mas eu não quero tudo, eu quero só isso, isso, isso. Ele falou, não, eu só vendo tudo. Aí ele falou, por 20 mil eu vendo tudo para você. Eu falei, eu tenho 15. Aí ele falou, não, 15 mil eu não vendo não. Eu falei, não, eu tenho 15. Se você quiser 15, eu compro isso, 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 aquilo ali. Se você não quiser, pode ficar, que você vende, frisa, essas coisas. Aí ele falou, não, eu só vendo por 20. Eu falei, eu só tenho 15, meu amigo, não tenho mais que isso. Porque 10 eu tinha que organizar a loja. Aí ele falou para mim que só vendia por 20. Eu falei, não, tudo bem, do jeito que Deus quiser. Se caso for para ser, e sair. Aí depois eu deixei meu telefone, ele me ligou e falou, ó, você tem uns 15 mil? Eu falei, tenho e te passo em mão. Ele falou, pronto, venha buscar. Peguei o caminhão e fui buscar. Paguei os 15 mil, trouxe as coisas e coloquei. Coloquei tudo no salão, sentei forro, sentei nada, coloquei no salão. Sentei, me ajoelhei e comecei a chorar. Porque eu falei, pô, tá, eu tenho os maquinários, eu vou fazer o que agora? Eu tenho que comprar insumo para trabalhar, eu tenho que arrumar a loja, eu tenho que fazer um monte de coisa aqui e não tenho como fazer. E ela vendendo na rua. E a maioria dessas coisas eu guardava para mim, já para não assustar. E ela chegava e falava, amor, como é que tá? Eu falava, não, nossa loja vai sair perfeita. Sempre positivo. Vai ser maravilhosa. O negócio, você vai ver, vai ser lindo. E ela ia vender, na época ela saía com a filha dela, até a Daniela, ia vendendo com a Daniela na rua. E voltava já falando para os clientes que iria sair a loja dela. E quando a gente estava com, acho que uns 5, 6 dias, foi a primeira vez que eu pensei em não ter, porque eu falei, como é que eu vou fazer? Não tenho como. Que eu tinha, e nesse meio eu não sabia muito o que fazer, e quando ela voltava de lá para cá, eu olhava e falava, vai, eu não tenho como decepcionar essa mulher. Vai dar certo. Enxugava a minha lágrima e vamos embora. E saí, arrumei as coisas. E aí comecei a fazer o salgado na loja. A primeira semana deu tudo errado. Tudo. Então, o insumo que eu tinha comprado, as coisas que eu tinha comprado, foi dinheiro tudo jogado fora, porque tudo deu errado. O forno do vidro estourou. O forno quebrou. O óleo caiu na minha mão. Se queimou. O braço dele todo queimou. Tudo que você possa imaginar para que você não ande, para que você não construa, tudo deu errado. Tudo. E aí eu sentei, e aí eu ficava das 4 da manhã até meia-noite no salão, tentando fazer alguma coisa para vender e tudo dando errado. E aí tinha um menino que até hoje trabalha comigo, o Galeguinho, e ele falou, Adriano, se você fizer, eu vendo na rua. Porque eu gosto de você, velho. Que ele trabalhava comigo no meu tio, ele falou, pra onde você for, eu vou junto com você. Porque você é um homem da porra. Até hoje ele trabalha comigo, ele falou, você é um homem, eu gosto de você. Se você fizer, eu vendo na rua. Aí eu falei, eu faço. Aí eu fiz e ele vendia na rua, trazia 100, 110 reais pra mim, que era o que eu ia começando a levar, com ele vendendo na rua. E eu fazia, ele colocava na moto, vendia na rua, e eu fazendo as coisas aqui, e a Andressa saiu da rua e começou a ficar lá comigo, fazendo. E a gente ajeitando a loja, e a loja fechada. A loja fechada. E ele só vendendo e só vinha esse dinheirinho. Era. E o aluguel chegando. E o aluguel chegando, as contas chegando. E o empréstimo, o dinheiro do agiota chegando. E tudo chegando, e tudo apertando. E a gente não tinha nada, não tinha nem, sem querer cortar você, coração. A gente não tinha nada, não tinha nem onde se sentar. Pra abrir a loja para os clientes sentar. Como é que a gente ia abrir a loja se não tinha nem onde se sentar? Não, e
E aí, nisso, a gente parou lá. A gente parou... Obrigado. Eu ia falar, filho. Aí a gente parou lá, conversando, o Galeguinho trazia algum dinheirinho pra gente, e a gente ajeitando. E nisso, graças a Deus, Deus me deu o dom de trabalhar e fazer o meu produto. E o produto tinha um cheiro muito bom. E as crianças começaram a sentir o cheiro quando descia para a escola. E começaram a bater numa portinha que a gente tinha do lado, uma portinha azul. E batia e falava, ô tio, você vende salgado aí? Aí eu falava, vendo. Aí ele falava, vende pra gente, tio, que a gente comprar para ir para a escola. E comecei a vender. E essa portinha começou a fazer fila. E eu deixava a Andressa lá, falava, amor, fica aí. Quando ele vier, você já vende, por aí mesmo. Abria a porta um pouquinho e vendia. E foi quando a gente começou. E as coisas começaram a dar e começou a fazer fila e fazer fila. E eu não tinha alvará da prefeitura, eu não tinha nada ainda. Não era legalizado, não era nada. Eu falei, ó, sabe, Dona Nova, eu vou levantar essa porta. Não tinha balcão, não tinha nada. Falei, eu vou levantar e a gente vende aqui. Sem ter nada mesmo. Levantei a porta para cima e comecei a vender com o pessoal que entrava lá. E aí comprei aqui do lado, que era até salão, o salão do seu Juscelio, que era Agreste Ração. Aí ele tinha um balcão lá, que era um balcão que ele tinha um balcão caixa. E aí ele falou, tem um balcão caixa lá, se você quiser comprar. Aí eu fui lá, negociei com ele, aí ele falou, ó, te vendo por 700. E eu não tinha dinheiro. Eu tinha juntado R$700, que era para juntar para pagar o aluguel e tudo mais. Aí ele falou, pô, faz um precinho melhor. Ele falou, esse balcão aí vale mais de 2.000, mas eu vendo por 700, que ele tá encostado. Eu peguei por 700, levei, comprei uma vitrinezinha, aquelas vitrinezinhas de bar, sabe, aquela pequenininha. Peguei uma vitrinezinha daquela, coloquei, abri, coloquei a vitrinezinha e em cima desse balcão e a gente começou a vender o salgado. E aí começou a entrar gente, e começou a fazer fila e a gente começou a vender. E como eu sempre fiz na minha vida, todo o dinheiro que entrava, separava das contas e investia na empresa. Das contas e na empresa, das contas e na empresa. E a empresa foi melhorando, 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 melhorando. E a gente trabalhando. E aí as dificuldades vindo dobrado, porque quanto mais a gente trabalhava, mais a gente conquistava, mais dificuldade vinha. E mais a gente conseguia superar. Por uma coisa, isso, aproveitando que Dona Andressa está aqui, se não fosse com ela e se não fosse por ela, eu já teria desistido. Porque quando eu falo assim, que meus olhos lacrimejam, não tem como. Porque foi muito duro, cara. Eu vim de São Paulo, onde a minha vida era muito boa. Não tinha dificuldade. Deixei a minha vida lá e estava aqui, a minha vida era muito boa. E a minha volta para lá também teria as portas abertas para tudo de novo, para o esporte, para o que eu fazia lá, para a minha vida lá. Eu teria essa oportunidade de novo. E eu me questionava sempre, o que eu estou fazendo aqui? Para passar por isso, passar por tudo isso. E aí quando eu olhava, eu falava, pô, mano, mas a mulher que eu tenho, cara, não dá para você desistir. Não dá para você abandonar. Não dá para você virar as costas. E aí eu levantava e me erguia pela mulher que eu tinha em casa. Pela mulher que nunca, 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 nesses 8 anos de vida, ela nunca, nunca me desanimou um dia. Nunca falou para mim, a gente não vai conseguir. Ela nunca olhou para mim e falou assim, não vai dar. O que ela falava é assim, vamos, se não der, nós comemos farinha. Se não der pra gente morar, se não tiver bom aqui, a gente mora, ela falava assim, né? A gente mora no sítio. Eu sei cortar lenha e fazer fogo a lenha. Eu dizia assim, eu sei me virar. Se eu for pra uma floresta me perder, eu sei me virar. Eu sei me virar, fazer fogo sem fósforo, essas coisas assim. Eu sei cortar lenha, sei fazer fogo, sei cozinhar no fogão de lenha. A gente dorme no chão, mas não tem problema não, a gente se ergue de novo. Como você não vai vencer, velho? Como? É impossível você não vencer quando você tem alguém vencedor junto com você. E isso
Sem querer cortar você de novo, o coração já lhe cortando. E isso tem um detalhe que muita gente que está assistindo, eu sei que há de concordar comigo. Por quê? Eu já tinha meus filhos. E ele tinha, como ele falou, ele tinha uma vida lá em São Paulo muito boa. E ele veio para cá para ajudar o tio dele. E ele não esperava me conhecer e ficar aqui por minha causa. Um dos motivos, digamos, que foi por minha causa, como ele mesmo falou, né? Porque se não fosse eu, ele já teria ido embora faz muito tempo. Ele só veio para aqui para passar um mês. E foi onde a gente se conheceu e ele gostou de mim, como eu digo, foi amor à primeira vista. Aí, eu já tinha meus filhos e a gente sabe, principalmente no mundo de hoje, que não é fácil você encontrar uma pessoa que já tenha filhos, para você ter um relacionamento sério, para você não olhar para trás, para você não, assim, você não colocar aquilo ali como um obstáculo, entendeu? E eu já tinha meus filhos, eu já tinha meus 5 filhos, na verdade. Eles eram pequenos, menores na época, né, mais novos, mas eu já tinha eles e ele não olhou para isso. Ele foi com a cara e a coragem, assim mesmo. Não. E graças a Deus tem sido muito bom. A gente conseguiu, a gente montou a nossa croissaria. Disso, a croissaria, ela é algo que foi feito para ser muito grande. Ela não foi feito para mim, mas Deus me deu, então eu tô aqui para levar ela. Mas ela não foi feito para mim, porque ela é algo para ser gigantesco. A marca, ela tem uma força muito grande. A cara da marca é uma cara muito boa. Ela é atrativa, ela traz o cliente. O produto é bom. Eu sempre falo, a croissaria é muito grande para o dono que ela tem. Mas o dono da terra, mas o dono do céu, aquele que deu ela, ele sabe o quanto ele me capacita todo dia para que eu suporte levar ela onde ela tem que ser. Porque Deus não coloca na sua cabeça miragens, sonhos, longevidade, como ele coloca na minha, se não for para acontecer. Porque ele mostra essa croissaria muito gigante, muito gigante. E eu não consigo ver ela pequena. Eu não consigo. Quando qualquer pessoa está falando comigo, às vezes quem já está num padrão muito alto, quem já é gigantesco, o cara está falando comigo e ele olha para mim, ele sai e ele, quando termina de conversar comigo, já, graças a Deus, já tive essas oportunidades de conversar com pessoas muito grandes aqui dentro de Arapiraca. Ele olha para mim e fala, cara, a croissaria é muito grande. Nos seus olhos, ela é gigantesca, velho. E quando ele vem conhecer, não é esse tamanho todo que ele viu em mim, mas eu só consigo projetar aquilo que Deus me colocou. Eu não consigo projetar menos do que o que ele me mostra. Então, ela será gigantesca, gigantesca, como ele tem me mostrado. Antes, como eu posso falar? Eu sempre quis, né? Quando eu vendia na rua, eu sempre quis. Eu sempre sonhava, assim, ter um lugar pra mim, mas eu sempre imaginava assim, né? Pra eu sair da rua, porque você querendo ou não, é muito cansativo. Você tá ali todos os dias, como eu vejo hoje pessoas que na minha época também passavam junto comigo vendendo, estão aí até hoje na batalha delas. E é muito, querendo ou não, é muito cansativo. Você tá ali todos os dias debaixo de sol, debaixo de chuva. Às vezes a água batia na minha canela, que eu dormia lá no Regis, eu passava no Regis Autopeças todos os dias também. Como eu falei, a Dona Jonas inteira me conhece. E eu chegava lá do outro lado, dormia do outro lado, ficava brincando comigo. Andresa, vou mandar uma canoinha para lhe buscar. O menino brincando comigo lá do Regis, os vendedores, né? E eu imaginava assim, eu ter uma lanchonete pequena, organizadinha, uma coisa bonitinha para mim, né? Para mim ter um ponto para mim. Mas eu nunca imaginei que fosse a croissaria na proporção que se tornou. Eu nunca imaginei que fosse dessa forma, né? Porque Deus é maravilhoso demais com a gente. E Ele nos deu uma grande oportunidade, né? Da gente de ter aí a croissaria, de levar para as pessoas. Eu quero agradecer, aproveitar, né? Vou agradecer a todo mundo por onde eu passava, na Dom Jonas, em todos os lugares que eu vendia.
E todo mundo aí me conhece, sabe da minha batalha diária todos os dias que me via também. E eu sei que se um dia eu precisar voltar, eu seria muito bem recebida. Todos abririam as portas para mim. Começava aqui no Erividros. Eu ia terminar lá depois do Vandson, da loja de... Do Vanderson Do Hulk. Do Hulk, grande Vanderson, Casa das Peças. A melhor loja de peças de Arapiraca, Alagoas, que sai do Brasil. Meu patrão Vanderson. Eu ia até lá e às vezes a gente ia mais para lá ainda, vendendo, até terminar. Enquanto eu tivesse com mercadoria, tinha dias... Quem trabalha dessa forma sabe que tinha dias que você terminava mais cedo. Tinha dias que você demorava um pouco mais. Muitas das vezes, 6 horas da tarde, eu ainda estava vendendo. Porque era eu sozinha. Eu tinha que fazer um zigue-zague na Dom Jonas. Eu tinha que ir para o lado de cá, para o lado de lá. E assim eu ia para lá e para cá. E muitas das vezes não dava nem para me atender todos no mesmo dia. Porque era eu sozinha. Aí eu não dava conta. Por conta do horário, eu tinha que correr contra o tempo. Porque se eu não corresse contra o tempo, eu voltava para casa com mercadoria. Como muitas das vezes acontecia também. Às vezes eu doava no meio da rua também pro pessoal que estava ali com fome, eu sempre doava. O lanche tudo fresquinho, tudo novinho, que minhas coisas eram sempre do dia. Nunca levei nada do outro dia. Sempre o que sobrava, eu sempre doava. As pessoas que estavam com fome. E era assim. E onde eu chegava, graças a Deus, eu sempre fui bem recebida. Em todas essas lojas da Dom Jonas, até lá em cima, antes do Banco do Bradesco, eu entrei em todas elas. E muitas das vezes até mais para lá ainda. Coisa boa. A Andressa E graças a Deus sempre me receberam muito, muito bem. Todos muito respeitosos comigo. Nunca vi nada demais assim de falta de respeito comigo. Por eu ser mulher, eu entrava nas oficinas. A maioria dessas oficinas a gente sabe que é tudo homem, né? Mas todos sempre me respeitaram. E quem me via sabe do que eu tô falando. E graças a Deus sempre fui bem aceita. Eu soube fazer na minha clientela. A Andressa, ela é empreendedora, ela sempre foi empreendedora, sem fazer curso nenhum, sem nunca ter frequentado nenhuma faculdade para isso. O empreendedor, hoje tem um monte de gente aí fazendo curso para virar empreendedor. Básico para você que quer ser empreendedor. Conheça seu cliente, saiba o nome do seu cliente e saiba o que você está vendendo. Ela fazia isso. Aí a gente veio para a croçaria. Todos os nossos clientes entram na croçaria, 90% ela sabe o nome. Ela conversa, então você se sente bem porque você se sente da família. Você é pessoal. A pessoa vai lá, você entra, ela vai falar seu nome. Ela fala diretamente para você, com você. Então, isso é o básico do empreendedor. Eu chegava ali no Regis, é muito cliente lá no Regis. O pessoal que chega lá, né, em referente a, como é que se diz, a fornecedores da loja, e era uma das maiores lojas que eu entrava, era lá no Regis, né, a maior loja daqui, assim, na época, né, era o Regis. Aí sempre tinha muitos fornecedores lá dele e muitos clientes também, e fora todos os funcionários, que lá é muita gente trabalhando. E hoje, quando a gente abriu a croçaria, muita gente chega na loja, porque às vezes você não lembra de todo mundo por nome, né? Às vezes você vê a pessoa assim, você vai lembrar daquela pessoa, mas às vezes eu não conhecia todos por nome. Mas os clientes da loja mesmo, fornecedores, eles diziam, eita, eu lembro de você, esse aqui é seu agora? Eu disse, é meu e do meu esposo. Eu disse, eu lembro de você, você não era aquela menina que passava com as sacolas vendendo? Eu via você direto lá no Regis, por ali nas oficinas, eu digo, era eu mesmo. Aí me davam os parabéns, né? Que estavam sempre muito felizes por mim, por eu ter conquistado e tudo mais. E é muito gratificante mesmo. As pessoas chegam, às vezes eu não lembro, né, porque era muita gente. Eu não lembro assim de todos, porque faz muito tempo e também era muita gente que eu via no decorrer do dia, todos os dias. Aí para você lembrar de todos, né, mas às vezes eu via o rosto da pessoa, já lembrava daquela pessoa. Hoje a croaçaria é um sucesso. Vocês são empreendedores e empresários, né? Mas quem vê close não vê corre. E muitos, às vezes, na época, não acreditavam no sucesso de vocês. E hoje, quando essas pessoas olham para vocês, como é que vocês veem essa situação? Para te falar a real, acho que uns 99% não acreditava. Eu lembro isso de quando eu comecei com meu tio, que era no 5º dia que eu tinha chegado de São Paulo, aqui, antes mesmo da croçaria, de tudo que eu estava ajudando meu tio, e aí eu fiz os produtos que eu sempre fiz em São Paulo.
que eu vendia nas faculdades, que eu entregava nas faculdades de São Paulo. Quase todas as faculdades lá, São Judas, Uninove, FECAP, Anhanguera, essas faculdades a gente entregava em todas, a minha empresa lá. E aí, quando eu cheguei aqui, fiz o meu produto lindo, maravilhoso, perfeito, e fui levar para um cliente do meu tio. E aí deixamos lá para ele e à tarde a gente voltava para receber o dinheiro. Por volta de meio-dia, meio-dia e meio, voltava para receber o dinheiro. Quando voltou para receber o dinheiro, ele chamou meu tio no canto e eu fiquei aqui ouvindo e ele falou pro meu tio, ó, não traga mais essas porcaria para vender aqui não. Isso aqui não presta não, isso aqui não vende não. Aí eu perguntei para ele, mas o que que foi? Porque aí eu posso adaptar, posso mudar alguma coisa. Ele falou, isso aqui não vende não. Essas porcarias só vende só se for lá em São Paulo, lá. Na favela lá onde você morava, que lá tem uns mortos de fome, aí lá pode comer. Aí eu falei para ele, rapaz, ó, eu vendia em várias faculdades dentro de São Paulo. Sempre vendi muito. Aí ele falou, aqui essa porcaria não vende. Aqui você não vai conseguir ir para lugar nenhum com isso. Eu só falei para ele, tá tudo certo. Falei, só que o meu produto você não vai comprar nunca. Nunca. E eu te garanto que daqui 3 meses você está pedindo ele para vender. E foram 3 meses e meio depois que, pelo menos, a gente estava, que aí eu estava com meu tio, já tinha organizado as coisas, estavam 4 motos vendendo na rua e um monte de escola pegando com a gente. E aí ele bateu na porta e falou que queria vender nosso produto, que o pessoal estava pedindo. Eu falei, do meu não. Do meu, cara, eu não quero que você venda no meu. Você pode vender de qualquer outro, do meu não. E aí o meu tio terminou vendendo para ele no escondido, sem eu saber. E eu passei lá e vi que ele estava vendendo. Eu falei, você vai vender essa porcaria aí? Isso não presta. Você mesmo falou que não servia. Esse foi um dos outros. Como eu falei, que eu sempre via a croissaria muito grande. O meu sonho sempre era muito grande, mas eu não tinha dinheiro e nem nada. E aí tinha um que era um empresário daqui, e aí ele falou comigo sobre isso. Eu falei, cara, eu tenho um projeto, expliquei para ele como é que era. Aí ele falou para mim, ó, você pensa alto demais, isso daí não, aqui não vai dar certo nunca que você vai vender isso daí. E olhou para mim e falou, agora se você quiser eu pago 1.500 conto para você trabalhar para mim, e aí eu faço todo esse projeto lá e você toca o meu negócio. Eu falei, por quê, velho? Eu vou trabalhar para você se eu posso fazer isso para mim e fazer acontecer. Ele falou, aqui você vai trabalhar a vida inteira, isso nunca vai dar certo. Eu falei, ótimo, depois a gente conversa. Há exatamente 3 anos atrás a gente sentou numa mesa para tomar café e ele me dando os parabéns, falando, velho, a croissaria aqui é gigante demais, velho. Vende demais, cara. Pô, ó, que coisa genial. E aquele projeto lá, você ainda tem da fábrica? Eu, sim, tenho e tudo mais. Aí ele falou, e aí, você quer um parceiro? Eu falei, você não tem condições de ser meu parceiro, velho. Não dá, porque você pensa muito pequeno, eu penso muito grande, como a gente vai ser parceiro? Eu não vivo só, não é o dinheiro que vai me fazer crescer, é quem quer crescer comigo, porque dinheiro, uma hora ou outra, ele vai aparecer. Agora, quem está disposto a entrar só com dinheiro, não está disposto a entrar com suor. Se você não entra com suor, o seu dinheiro de nada serve. Aí, graças a Deus, Deus tem dado pancada em muitas pessoas. Eu, o contrário. Eu prefiro dar afago a essas pessoas que falaram que eu não ia chegar a lugar nenhum. Mas hoje a gente tem galgado um espaço muito bom em Arapiraca. Muito legal mesmo. Esses dias aí o Alves Corrêa fazendo, que ele faz nossa propaganda sempre, o Alves Corrêa fazendo a propaganda. Alves Corrêa esteve aqui conosco também. E falando, não, eu tô aqui. Pô, esse cheiro é irresistível, velho. Já dá vontade de comer. E isso é muito gratificante. Porque eu alcancei pessoas que eu não imaginava alcançar. Na época era quantos salgados por dia? Na época da rua? Da rua. É porque eu levava variado, né? Mas no total chegava a vender mais ou menos quantos salgados? Uns 100 salgados por dia. Entre tudo, né? E na fábrica, a quantidade de produtos que já foi fabricado assim, a maior quantidade num dia? Num dia maior 4.000.
A gente... Boa, vamos lá. Um salto de 100 salgados para 4 mil salgados. Para você que está nos ouvindo aí, eu queria que eu fiz essa... Assim, do grande, né? Se a gente for falar do nosso mini, a gente já fez 15 mil, 10 mil. Em um dia. Em um dia. O mini, 15 mil e mais 2 mil, 3 mil do grande. Graças a Deus, é o que eu falo, Deus tem sido muito bom. E aí, quem vê a nossa loja, na maioria das vezes o cara entra, aí vê a nossa loja ali, aí fala, poxa, será que eles vendem tão bem assim? Mas enquanto a loja está lá fora, o fluxo está um pouquinho lento, lá dentro na fábrica, a correria é gigantesca. O menino daqui foi lá fazer um vídeo e ele viu que não deu nem tempo para ele respirar, que era a gente correndo, trabalhando, e graças a Deus é muito bom. E o pessoal que trabalha comigo é um pessoal muito bom também. Meu irmão trabalha comigo, o Galeguinho, mais a menina que cuida da limpeza, mais a menina do delivery que está sempre lá dentro, mais um menino que fica na fritura, mais outro menino que é o ajudante, que é o Gabriel também, fica com a gente. Então é uma equipe boa, e como a gente tem um padrão, se trabalha o serviço é padronizado, então a gente tem começo, meio e fim, aí facilita a gente fazer 3, 4, 5, 6, 7 mil salgados por dia. Coisa boa, coisa boa. A croassaria da Andressa é algo gigantesco e eu queria que a senhora desse um conselho aí. Tem muitas mulheres que estão nos assistindo, né, nos ouvindo. Eu queria que a senhora desse um conselho aí para as mulheres que estão nos assistindo, que querem empreender e muitas das vezes não têm coragem porque vivemos em uma sociedade muito preconceituosa. É verdade. Né? Para que elas não desistam, né? Se a gente quer, assim... eu tiro por mim. Eu nunca imaginei estar onde eu estou hoje. A verdade é essa. Nunca imaginei. Como eu falei, eu achava que eu ia conseguir um lugar pequeno, uma coisinha assim, bonitinha, organizadinha, para mim manter ali para mim e para meus filhos. Para mim, ali era o suficiente para mim viver, né? Só que foi onde eu encontrei o Adriano e a gente começou, né, a batalhar junto, a lutar junto para abrir a croassaria. E assim, para que as pessoas, não, principalmente as mulheres, né, não desistam dos seus sonhos, porque elas são capazes, né? Nós mulheres somos capazes, tanto é que hoje, como o senhor falou, né, existe, na verdade, existe até um certo preconceito com relação a isso, porque hoje em dia as mulheres estão tomando de conta, né, digamos assim, de muitas coisas. E estão evoluindo bastante, e isso é bom também, porque está tendo uma igualdade aí, tanto entre homens e mulheres, porque o mundo é para todos, né? Há espaço para todo mundo, e que elas não desistam dos seus sonhos, dos seus objetivos, e que corram atrás, porque elas são capazes e elas conseguem. Coisa boa, coisa boa. Adriano, um conselho aí. Como eu consegui, elas conseguem também. Para os empreendedores. Um conselho. Coloque próximo de você pessoas que sonham o que você sonha. Se não sonhar o que você sonha, você tem duas opções. Uma, não trazer para sua empresa, e a outra, não levar para sua casa. Se não tiver como não tirar da sua casa, não traga para sua empresa. Se ela é sua esposa, se é seu irmão, se é seu pai, se é sua mãe, e não vive, não compartilha do seu sonho, deixe ele na sua casa. E não precisa divulgar o seu sonho para ele. Continue sonhando, continue realizando e deixe que na hora certa eles vão estar com você e vão abraçar. Mas se você quer empreender e quer empreender com quem não tem o mesmo desejo que você, eu posso te dizer com toda certeza, você fracassará. Em algum momento, Andressa, você já pensou em desistir? Lá no início. Para ser sincera, sim. Tanto eu quanto ele. Mas que eu olhava assim para ele, eu dizia, meu Deus, tanta lágrima que esse homem já derramou. Tanta lágrima escondido de mim, sem eu nem ver. Mas eu sabia que ele tinha chorado muito, e ver a batalha dele para fazer aquilo ali acontecer. Era o sonho dele também. Eu ainda digo assim que era mais do que o meu. De ver a croassaria, como é que digamos, renascer, né? A croassaria nascer ali, de verdade. E ele foi um papel fundamental. Graças a Deus, ele que
que vem aí até hoje, porque muitas das vezes ele já pensou em desistir também, como ele... Eu acho que ele ia falar isso também, né? Não sei se eu já adiantei, mas... Acho que ele ia falar isso também, mas eu já adiantei lá dele. Ele já pensou em desistir, eu ali dando força pra ele também, porque eu olhava assim pra ele, eu dizia, rapaz, porque é assim, de verdade mesmo, de verdade. De eu ver o Adriano derramar uma lágrima, pode perguntar a qualquer um. É muito difícil você ver ele derramar uma lágrima. Quando ele vem derramar uma lágrima é porque a coisa tá feia mesmo. E ele já chorou muito por essa loja, por ver muitas coisas dando errado, da gente estar ali numa luta diária. E muita coisa aconteceu no decorrer do caminho, muitas coisas deram errado, não saiu como a gente havia planejado, né? Mas mesmo com toda essa luta, com toda essa batalha, muita gente querendo derrubar a gente, querendo que a gente desistisse, mas a gente ali um segurando no outro, eu sendo o alicerce dele, ele sendo meu alicerce, primeiramente Deus por nós, porque se não fosse Deus a gente não estaria aqui, a verdade é essa, né? Sem Deus nós não somos nada, não podemos fazer absolutamente nada, e um dando força para o outro. Até hoje, até há um tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, ele já pensou em fechar a loja também, há uns 2 anos atrás, por muita dificuldade que a gente passou, por muitas coisas que foram acontecendo aí no decorrer do caminho com relação a algumas pessoas, e que fez de tudo para que a croçaria, que a gente fechasse as portas, na verdade, né? Mas como não é nós, é Deus na frente, né? Todos os dias, e Deus dando força pra gente ali. Sempre eu disse, não, vamos lá que a gente vai. Já teve dia da gente dizer assim, ele dizia assim, eu vou botar o que nessa geladeira para servir para os clientes amanhã? Eu digo, calma aí que eu vou ali resolver. Aí eu ia lá e resolvia. Eu digo, não se preocupe, amanhã a gente abre a loja. Você faz lá e eu resolvo daqui de fora. E a gente ia, porque sem ter dinheiro para comprar, às vezes dinheiro contadinho para uma mercadoria, né? Na questão da pandemia também, que foi muito complicado para a gente. Eu não digo só para a gente, mais para todo mundo, todos nós, né? Aconteceu muita coisa nessa pandemia, foram 2 pandemias seguidas, que muita gente, infelizmente, tiveram que fechar as portas e a gente está aí nessa luta até hoje, que na pandemia também a gente pensou até em desistir também, porque não foi fácil para ninguém. Uns conseguiram, outros não, passar por ela, né? Infelizmente, uns não conseguiram e outros conseguiram. E a gente está aí até hoje, mas em questão de desistir, já passou várias vezes. Porque, como é que eu posso dizer? Não é fácil. Não é fácil, principalmente para quem está começando, para quem vai abrir um negócio pela primeira vez como eu, né? E ele lá em São Paulo, ele já tinha o negócio dele. Aí ele veio para cá, começou do zero, deixou tudo lá e veio para cá para começar tudo do zero, porque é aquele que começou tudo do zero. Para hoje a gente tá aí. Mas, na verdade, no decorrer do caminho dá muita vontade de desistir, sim, viu? Mas vamos para frente. Eu penso em desistir todo dia. O empreendedor, o empresário, que ele falar que todo dia ele não pensa em desistir, alguma coisa está errada. Mas tem algo que nos move, que não nos faz desistir. Mas a gente pensa todo dia. Até aquele que está muito bem, porque ele fala, poxa, para que eu vou continuar? Já está tudo certinho, já está tudo maravilhoso. Porque no meio tem pessoas que são ingratas com a gente, que você faz de tudo e a pessoa termina. E a gente é ser humano, tem um CNPJ, mas é ser humano. O coração às vezes bate, mesmo com muita gente dizendo CNPJ é CNPJ, CPF é CPF. Mas o CNPJ e o CPF estão interligados, então termina doendo. O que me fez não desistir, a Andressa deve lembrar desse episódio, nesse dia as coisas estavam muito difíceis, muito difícil. Não se tinha dinheiro para comprar mercadoria, a gente já estava com a croçaria assim, grande. E a gente tinha passado há uns 4 anos atrás por uma temporada onde não tinha dinheiro. E muitas pessoas estavam muito felizes por ver que a gente estava próximo de cair. E aí a gente fechou a loja, e quando fechou a loja, sobraram acho que 300 e poucos reais, e a gente se perguntou, como é que a gente vai fazer compra hoje? Como é que eu vou fazer compra para trabalhar amanhã? Como?
Não dá, não dá. Se a gente for comprar a farinha, vai faltar do queijo. Se for comprar do queijo, falta disso. O fornecedor para pagar, e eu não tenho dinheiro para pagar o fornecedor. E amanhã, como é que vai ser? E a croçaria já estava com, não com essa estrutura, mas estava com a estrutura boa Tava já. conhecida E a já. gente já tinha 8 funcionários trabalhando com a gente. E eu falava, pô, sobrou R$ 300, porque era pagando isso, comprando isso, pagando aquilo. Sobrou R$ 300, eu vou fazer o quê com R$ 300? O que que eu vou comprar para começar uma loja desse tamanho? E aí eu comecei a chorar. E ela, não, amor, calma, e chorando do outro lado, não, amor, deixa eu. E aí uma senhora bateu na porta, que a gente sempre ajuda, é, a gente deixa o salgado do Gari, deixa o salgado dos meninos aqui do Sem Terra que vem buscar, que é terça, quinta e sexta-feira, o pessoal sempre vai buscar um salgado para os filhos. Reciclado. E essa senhora, ela, nesse dia, a gente estava chorando, e eu conversando, eu falei, meu Deus, para que eu passar por isso? Tudo de novo? Ficar passando por isso? Se é para me passar por isso, que o Senhor me mostre. Porque eu tô cansado, eu não quero mais não. Eu até falei para ela, eu falei, ó, cansei, eu não quero mais essa... E falei, não quero mais, acabou, não quero, não quero. E ela, calma, amor, eu, calma não, não quero mais. Que Deus me mostre, então, se é para mim continuar com isso. Aí essa senhora bateu na porta. E ela não estava ouvindo o que a gente estava conversando. Eu sequei as lágrimas. Aí ela falou, você tem um salgadinho, alguma coisa para mim? Eu falei, espera aí que eu vou dar uma olhada. Aí fui lá, peguei um salgadinho que tinha sobrado, peguei um bolo, aí levei para ela e dei para ela. Aí ela falou, meu filho, eu posso falar uma coisa com você? Uma senhora que catava reciclagem na rua. Aí ela que morava aqui no Sem Terra. Aí eu falou, você posso falar uma coisa com você? Eu falei, pode. Ela falou, não desista não disso daqui. Eu até, sempre que eu falo isso, minha voz sempre vaga. Ela falou, não desista não disso daqui, porque você não sabe a quantidade de pessoa que você ajuda. Ela falou, lembra a primeira vez que eu vim aqui? Eu vim aqui e no outro dia era aniversário do meu filho. E eu fui catar reciclagem, eu não consegui catar nada. Não consegui caçar latinha nem nada, porque eu cheguei tarde, o pessoal foram na minha frente e cataram. E eu não tinha nada para meus filhos comer no outro dia. E você me deu salgados e 2 bolos. E foi o que eu fiz a festinha do aniversário do meu filho. Foi nesse dia. E aí ela falou, não desista não, que você não sabe a quantidade de pessoa que você ajuda com esses salgados que você dá. E aí, para terminar, ela olhou para mim e falou assim, ó, você é a única pessoa que trata a gente como gente. Porque tem muita gente aí que dá pra gente, mas dá como se a gente fosse cachorro. Eles chegam e dá e não olha na nossa cara. Você vem, você me dá, você conversa comigo, você pergunta como eu tô, você pergunta quantos filhos eu tenho, se os meus filhos estão bem, se isso e aquilo outro. E aí ela falou, posso te dar um abraço? Eu falei, pode. Aí eu dei um abraço nela, chamei a minha esposa, a Andressa, a gente conversou. Depois eu entrei, aí eu olhei e falei bem assim, agora ninguém me segura, porque eu só paro quando eu estiver no topo. E pronto. E, e aí pronto. E aí eu comecei a lutar com força, com força, com força. E a única forma de eu não fazer a croaçaria ser uma empresa gigantesca dentro desse Brasil é se eu morrer antes. Mas se eu morrer antes, eu deixo alguém para seguir o meu legado. Mas a croaçaria, sem chegar onde ela tem que chegar, ela não vai parar não. Porque não é meu, é propósito de Deus. E o que é propósito de Deus só tem uma forma de acabar. É se Deus falar, eu não quero mais. E ele, E todas essas vezes, né, que ele pensou em desistir, se ele, como ele já chegou a falar para mim várias vezes, chorando, de desistir mesmo, se eu tivesse dito para ele, não, amor, vamos desistir mesmo, porque já tá, sabe, no limite. Ele teria fechado as portas no outro dia, não teria nem aberto a loja, mas eu nunca deixei ele desistir também. Sempre ali, não sabia como, mas Deus ia sempre mostrando um jeito. por isso que eu falo, você quer que as suas coisas derem certo? Tem alguém que sonhe com o mesmo propósito que você, que pense, que queira a mesma coisa que você quer.
é impossível você não chegar ao topo quando você tem alguém que está disposto a subir a escada com você. Coisa, Isso é muito importante. coisa boa. Agora a gente vê a história, né, da croaçaria da Dressa, né, da dona Dressa, do seu Adriano. A gente olha e, como eu falei e ressalto mais uma vez, quem vê close não vê corre, né? As pessoas olham para hoje a estrutura, hoje a empresária Dressa, né? O empresário Adriano, mas não sabe o que se passou, né? As noites de lágrimas, né? As noites de tormentas, né? As dores. As contas, né? Os fornecedores batendo na porta. E a gente entendia cada um deles. Mas, infelizmente, a gente ia resolvendo. Eu dizia direto para ele, meu filho, vamos viver um dia de cada vez. Porque o que der pra gente resolver hoje, até terminar o expediente, a gente resolve. O que não der pra hoje, vai ficando pra amanhã. E assim vai. Até as coisas começar a melhorar. Graças a Deus, estamos caminhando aí, as coisas estão bem melhores. Graças a Deus, a gente não tem o que reclamar. Uma coisa eu sempre fiz. A gente passou por uma fase muito ruim e eu nunca me escondi dos meus fornecedores. Eu sempre fui muito justo mesmo. A gente tinha um menino de batalha que até hoje entrega queijo pra gente. Hoje o queijo dele é o mais caro que tem, porque graças a Deus a gente deu uma esticada, então a gente tem muito fornecedor que entrega queijo muito mais barato. O dele é o queijo mais caro. O dele a qualidade é menor e é mais caro. Aí o cara fala, pô, Adriano, por que você não deixa de pegar com ele? Eu falo, porque quando eu tinha dor, ele sarava a minha dor. Ele me alimentava. E os outros que hoje são um pouco mais baixos, me viravam as costas. Ele nunca. Esse menino, que é o fornecedor, que faz 7 anos que eu trabalho com ele, desde lá do meu tio, nessa época da minha fase ruim, eu não tinha como comprar o queijo para trabalhar. E aí ele vinha e falava, hoje ele é vereador em Batalha, foi o vereador mais votado de Batalha e tudo mais. Ele chegava para mim e falava assim, você é um homem, cara. Você é um homem da poxa. Você pode, se você quiser, eu vendo todo o queijo que eu tenho lá só para você. E você só me paga quando você estiver bem. E eu cheguei a ficar devendo para ele 5, 6 mil de queijo. E ele, no outro dia, quando chegava no dia do queijo, eu falava, ô meu amigo, eu só tenho 500 reais. Ele falava, quanto você quer de queijo? Não quero saber quanto você tem para me pagar, não. Quero saber quanto você quer que eu deixe aí de queijo. Eu falava, como é que eu vou te pagar, velho? Ele falava, relaxe, velho, você é um homem da porra. Tenho certeza absoluta que isso é só uma fase, daqui a pouco você tá bem de novo. Tem um Jackson também, né? E trazia e deixava lá. Que o Jackson é daqui. Ali, abastecendo a gente. O Jackson é daqui. O Jackson é do Latinho Dois Irmãos, que ele é um cara espetacular. Nessa minha fase ruim, porque eu também sempre fui honesto com todo mundo. Quando a gente estava na fase boa, a fase era maravilhosa. Quando estava com a fase ruim, eu também era na honestidade com todo mundo. Sempre na honestidade com meus fornecedores. E eu passei uma fase ruim. E aí ele me entregava mercadoria, frango, presunto, calabresa, essas coisas. E eu cheguei a dever 10, 15 mil para ele. E eu falava, ó, Jackson, eu só tenho R$1.000. Né? Ele falava bem assim, Adriano, fique tranquilo. Você é homem, cara. Se fosse para você, você podia ficar 50 mil, 100 mil de mercadoria, porque na hora que você se organizar, você me paga. Que você é homem. Você é um cara homem, eu quero ver você bem. Ia lá, me entregava mercadoria. Às vezes ele ligava para mim e falava, eita, Adriano, eu tenho uns boletos altos, velho. E aí, tem alguma coisa para mim hoje? Eu falava, Jackson, tenho R$500 véio, aqui só. Tu falava, tá bom, não se preocupe não. Não se preocupe não, fique tranquilo. E nem vinha buscar o dinheiro. Aí eu falava, compre outra coisa, bote para girar aí. Aí eu falava, ô Jackson, acabou meu frango, velho. Ele nunca me questionou assim. Você tá vendendo, cara? Por que o dinheiro não tá sobrando para me pagar? Nunca. Ele falava, pode pegar, velho. Eu sei que você tá passando por uma fase ruim, mas você é homem. Logo, logo, quando você estiver bem, você vai me aceitar. Já teve outros que eu comprava quando tava na fase bom, de caminhão, um monte de coisa.
tudo, tudo, tudo. E nesse cara era você é rei, você é isso, e me alisava isso, aquilo, outro. Quando eu atrasei um boleto, o cara me ligou no outro dia e falou bem assim, ó, tem como você me pagar o boleto aí? Eu falei, rapaz, posso te pagar daqui a 5 dias? Ele falou, não, eu te vendi para você pagar hoje. Você não comprou a mercadoria? Você não usou a mercadoria? E aí, você não separou o dinheiro para pagar minha mercadoria, não? Eu falei, sem problema, velho. Ia lá, corria pra cá, e tá aqui, pago pra você. Eu posso fechar a loja amanhã, mas eu te pago. Pagava. Falei, as coisas vão mudar. As coisas mudaram. O Era cara uma bate na coisa minha porta todo dia. Aí ele fala, você tá comprando de quanto o queijo? Eu falo, 32. Ele falou, eu te faço a 25. Eu falo, não, vai, obrigado. Eu tô pegando do menino a 32. Você tá perdendo R$ 7, velho, numa compra de um queijo. Aí eu falei, mas quando eu precisava que o cara me vendesse, você não me vendia, velho. E o cara me vendia. Então, esse fornecedor eu não deixo. Eu pego um pouco menos dele, pego do outro, porque aquele negócio, a empresa CPF não é CNPJ, CPF, CNPJ, cada um tem sua vida, mas eu não deixo de pegar do cara. Não deixo, não abandono. Porque, como as coisas viraram, esses fornecedores que me forneceram na época que estavam numa fase boa, eles estão numa fase ruim hoje. Aí hoje eu vou abandonar o cara? Não vou. Eu compro. E na maioria das vezes, eu compro quase todo o meu queijo com o cara. Porque o estoque dele tá baixo, eu falo, não, me dê, velho, traga pra mim. Eu compro. Eu compro o estoque dele e não compro do outro mais barato. Compro dele mais caro, porque na hora que eu precisei ele me ajudou, então é minha hora de fazer o mesmo. Vai ser assim até o final da minha vida, cara. Eu tenho uma frase comigo assim: quem teve comigo na plantação vai provar do meu melhor fruto. Eu faço questão de tirar o fruto e dar para ele comer. Agora, quem não teve comigo na plantação, nem o fruto que cair no chão, eu dou para ele comer. Porque ele não sabe porque eu passei. Ele quer comer agora do fruto bom, sem ter me ajudado a plantar, sem ter me ajudado a nada. Então, não dá, não vai sentar comigo. Se tem uma coisa que deixava muito o Adriano nervoso e muito estressado, e o que, assim, né, o que deixava ele muito aperreado, muitas noites sem conseguir dormir direito, era justamente essa questão da nossa fase ruim, muito ruim, eu chamo de, passamos muito pela época das vacas magras, né? Só os ossos. As vacas magras, porque foi uma época muito difícil, viu? Quem tá com a gente desde o início sabe que não foi fácil, não mesmo. E uma coisa que deixa ele, até hoje, tira ele muito do sério, faz ele perder o sono, é questão de honrar com os compromissos dele. Isso aí é admirável nele, porque se tem uma coisa que ele não gosta de ficar devendo, de chegar o dia ele não ter como honrar com aquele compromisso, até porque uma coisa que ele preza muito é a palavra dele. Pra Uma coisa mim, que ele preza demais é a palavra dele. Se ele falar, ele tem que cumprir aquilo ali. Se para ele não mim, conseguir, é complicado. Ele já ficou muitas noites sem conseguir dormir por conta disso. para mim a minha palavra vale muito mais que qualquer papel assinado. Se eu falar para você que eu vou fazer, eu posso me ferrar, mas eu vou fazer. Posso me prejudicar muito, mas eu vou fazer. Porque para mim a minha palavra vale muito mais que um papel assinado, que um cheque assinado, que qualquer coisa assinada. Dou minha palavra e cumpro com ela. Já perdi muito, já sofri muito, já apanhei muito, já caí muito, mas eu continuo dando a minha palavra e assumindo com ela. É aluguel, funcionário e fornecedores. Ele podia não ter R$ 1 para ele, para a gente. Não podia, não precisava. A gente tinha que estar ali. Até porque os funcionários trabalham o mês inteiro, cada um tem seus compromissos, e a gente tinha que fazer o que tinha que fazer. Pegar daqui, pegar dali, emprestado com alguém, seja lá o que for, mas a gente tinha que pagar o funcionário, pagar o aluguel, pagar os fornecedores, que também não eram poucos, e é aquela história, né? Um ciclo. Cada um tem seus compromissos, cada um depende daquilo ali para se manter, né?
para sobreviver também. Rapaz, a gente passou uma fase ruim. E vai acabar, daqui a pouco acaba a nossa. Olha, a gente passou uma fase, a gente passou uma fase ruim que poucas pessoas sabem, e aí você vai poder saber que isso nunca aconteceu comigo. E a Equatorial veio cortar na luz da croçaria. Cortou a água. Foi. A Cortou a água. casal, né? Foi. A casal veio e chegou, a água era 1.000 e poucos reais. Eu só tinha 500 e pouco. E o menino chegou. Eu falei, pelo amor de Deus, velho, não corte não. Eu vou, me dê mais 2 horinhas que eu vou atrás do dinheiro. E vou conseguir esse dinheiro e vou pagar. Ele falou, não tem mais não, velho. Me mandaram cortar. Ele veio e cortou a minha água. Cortou a minha água. Quem ficou nos dando água foi o Porto São Luís. O Wagner, que é o gerente. O Wagner falou, pode pegar aqui, Adriano, quando você quiser, por esse negócio. Você é um homem da poxa, eu gosto muito de você e tudo mais. Ele falou, pode pegar aqui, o quanto você quiser. Aí eu corri atrás do dinheiro, fui lá, paguei, paguei lá. Fui no mesmo dia, fui atrás do dinheiro, consegui o dinheiro, corri lá. Fui no mesmo dia, paguei no mesmo dia. Eles falaram, ó, só liga daqui a 3 dias. Não é de imediato, né? E ainda pagando a taxinha. E aí foi quando mais doeu em mim. Foi a minha maior dor. Foi que eu olhei assim e eu falei bem assim, poxa, velho, eu cheguei a esse ponto. Como assim? Agora, toda essa fase nossa foi a fase que a gente pegou da pandemia. E por quê? Porque eu fui humano. Eu não soube separar o CPF do CNPJ. Quando pegou a pandemia, a gente estava vendendo bem, a gente estava com tudo organizadinho. Eu estava com meu fundo de caixa muito bom, muito bom. Eu estava com fundo de caixa para 5 meses da minha empresa. Então é muita coisa. São 5 meses de fundo de caixa. E veio a pandemia. E eu poderia ter mandado todo mundo embora. Ou todo mundo para casa. A gente tinha 15 ou era 13 funcionários? 15 funcionários. Porque a gente começou, tinha uns 15 funcionários. Era 15. Na época, era. Aí tinha restaurante que eu tinha acabado de montar e tudo. E aí eu segurei por 1 ano e meio, pagando todo mundo, sem dar dinheiro na loja. Então o dinheiro que eu tinha junto, ele foi embora. O carro que eu tinha, eu vendi. As coisas que eu tinha, para não deixar faltar para o funcionário. Para não deixar faltar para quem trabalhava com a gente. Faltava trabalho, mas não faltava pagamento. Eu não contava para ninguém, não falava para ninguém. Quando acabou a pandemia, que as coisas começaram a voltar e elas demoraram para voltar, porque o pessoal demorou para sair de casa, para querer sair e comprar, demorou, eu não tinha dinheiro. O que eu tinha guardado, o que eu tinha de fundo de caixa já tinha acabado. Eu não tinha mais o que fazer, não tinha para onde correr mais. E era assando e comendo. Por isso que teve esse episódio da mulher, de não só ter 300 reais para fazer compra, porque eu falava, meu Deus do céu, eu vou ficar nessa vida até quando? Até quando eu vou ficar nisso? É assar e comer, assar e comer, assar e comer, assar e comer. Não dá para andar para frente assando e comendo. Não dá. Foi quando eu fazia 3 anos que eu tinha mandado entrado numa licitação na Coca-Cola para fornecer café da manhã para a Coca, e a Coca-Cola nunca tinha eu nunca tinha aprovado, nunca tinha ganho. E aí, quando passou a pandemia, eu ganhei essa licitação. Só que foi um alívio e uma dor muito grande. O alívio porque eu sabia que no final do mês, porque eles pagam por mês, no final do mês ia ter um dinheiro que estaria para pagar aluguel, água, luz, funcionário, tudo. Mas uma dor porque eu teria que ter dinheiro para comprar mercadoria de um mês para fornecer para o cara. E eu falei, eu vou conseguir. E a gente foi assim, nadou até quando bateu o primeiro mês. Aí a gente recebeu o primeiro dinheiro da Coca-Cola. E esse dinheiro já dá para pagar aluguel, água, luz, telefone, tudo. Aí a gente começou a se organizar. Aí eu estava começando a organizar as contas e tudo. Aí veio a minha segunda dor, assim. As coisas estavam começando a ficar organizadas. Eu estava começando a fazer um dinheirinho de caixa de novo para a nossa vida voltar ao normal. E aí um funcionário me colocou na justiça. E aí, não sei o que deu para lá, e tinha 1 ano e 2 meses.
e ganhou 28 mil. E eu não tinha os 28 mil. E o banco bloqueou as minhas contas. Todas as minhas contas. E nesse bloqueou, o juiz errou lá, errou uma vírgula, não sei o que foi, que aí não conseguiu, o processo não andava. Porque essa vírgula estava errada. Então, precisava que isso fosse resolvido para o processo andar. E o meu processo não andava. Eu fiquei com 9 meses com as minhas contas bloqueadas, com o dinheiro preso. Que era esse dinheiro da Coca que pagava todo mês pra gente. E a Coca pagava e ficava preso na conta. E eu voltei de novo ao sofrimento. E sofria. E aguentando. E fazendo de tudo para pagar os funcionários, assando e comendo, sem eu poder mexer nas minhas contas. Era só os ossinhos das vacas mesmo. E assim foi. Essas foram as pancadas que a gente passou para desistir. Para falar bem assim, ó, não vai. Não contava para ninguém, não deixava ninguém saber. E a gente passando o desespero. E o pessoal olhando e achando que a gente era rico. Que a gente estava minando em dinheiro. E a gente subia para casa e não tinha. Mal tinha o nosso. Mal não. Nosso não tinha, na verdade. A gente não tinha pra gente. A gente passou ali 2 anos sem poder sair para nenhum lugar, passear para nenhum lugar, comer em nenhum outro lugar, a não ser em casa. E assim foi. Foram 2 anos e pouco. Algum desses fui eu e ela. Na época que nós passamos as dores sozinhos, aguentando. Mas, cara, uma coisa eu posso dizer. Em todas essas pancadas que nós passamos, em todo o sofrimento que a gente passou, Deus nunca nos abandonou. Aí pronto. Faltava tudo, mas Deus nunca nos faltou. Pelo menos o Deus que eu acredito, entendeu? Muito isso. Numa dessas aí, ele também já infartou umas 3 vezes. Ficou todo eu chamado. Eu tive dizia que ele disse, meu filho, você tá igual Homem Pedra. Né? Do quarteto lá, fantástico. Ele ficou todo e muito preocupante. Ele ficou numa situação muito. Ele já infartou umas 3 vezes e eu sem saber. Eu na loja, ele subia pra casa, caladinho, ia pra casa e eu tinha que ficar na loja, né? Resolvendo as coisas lá. Quando eu pensava que não, ele quase infartou. Ele infartou em umas 3 vezes, não morreu por um milagre. Eu passei por esse episódio que eu fiquei todo inchado, fiquei deformado mesmo, assim, por pressão. E tanta pressão que chegou uma hora que ela estourou, eu não aguentei. E nessa época, que essa fase estava muito difícil, com as minhas contas toda proibidas, toda bloqueada, eu passei por um começo de depressão que eu não conseguia ir para minha loja. Eu descia para a loja para trabalhar, depois de 1 hora de trabalho, me dava um desespero, um ódio, uma raiva, que eu tinha que sair. Eu ficava lá, eu começava a passar mal, aí eu subia para casa. Aí melhorava um pouquinho, eu descia. Aí subia para casa, aí descia. Isso foram 4 meses. Eu sem conseguir trabalhar na minha loja. Sem conseguir fazer o que eu amava. Quer dizer, o que eu amo. Sem conseguir fazer isso porque pessoas tinham me destruído psicologicamente, coisa que era muito difícil eu me abalar. Porque eu olhava para minha mulher sofrendo também, e aí vinha muito daquele negócio da minha promessinha, quando eu prometo eu costumo cumprir, e eu prometi para ela, prometo para você que enquanto você estiver comigo, chorar você não chora. E aí quando eu via ela chorando, eu falava, pô, eu fracassei. E muitas vezes eu pensava, para ser sincera, de eu ver todo esse sofrimento dele e ver que eu saber que ele estava naquilo tudo ali também, porque ele tinha feito uma promessa para mim, como ele cumpre o que ele fala, ele é daquele homem de cumprir o que, enquanto ele não cumprir, ele não sossega. E ele poderia ter voltado para São Paulo, e lá ele ia ter muitas oportunidades também, até porque ele passou praticamente a vida inteira lá, ele conhecia tudo lá, né? E a capacidade dele, o talento que ele tem, porque ele tem um dom mesmo. E onde ele chegar, ele se ergue. Rapidinho ele se ergue. E
E eu, muitas das vezes, me deu muita vontade de deixar ele ir, de ele querer ir, eu deixar ele ir. Para ele sair desse sofrimento, entendeu? Porque eu pensava, mas ele não tem a obrigação de estar passando por tudo isso, principalmente na questão quando a gente foi processado por alguém que a gente não esperava, entendeu? E foi um processo muito longo, foi muito, muito dolorido mesmo. E vem a tal da ingratidão, a famosa ingratidão do ser humano, né? Que hoje não me surpreende mais, porque a gente não tem mais como a gente ficar surpreso com, porque infelizmente somos seres humanos, né? Somos falhos. Nesse percurso da vida, nesse percurso da vida que a gente foi andando, que tenho o prazer de ter conhecido você e de você sempre falar palavras boas. Tem muita gente que fala justamente isso. Você é um cara muito inteligente, você é um cara sábio, cara, você é um cara que... E aí, algumas pessoas às vezes questionavam, falavam bem assim, Adriano, pô, velho, você é um cara inteligente, você é um cara sábio e tudo mais. O que que você ganha estando com a Andressa? Você vai ganhar o quê, velho? E eram muitos problemas. Aí, o que que você vai ganhar? Familiares, Olha, ela casa, tem filho, ela tem isso, tem aquilo outro. No Aí trabalho, na empresa, tudo. Uma pessoa que um dia me perguntou isso em uma reunião que a gente tava, falava, se você não tivesse, você teria muito mais oportunidade com várias outras coisas. Eu falava bem assim, ó, tudo, dinheiro, você consegue rápido. Mulher, você consegue rápido. Status, tudo você consegue rápido. Mas uma pessoa com caráter, que te respeite, que esteja pronto a estar com você, em qualquer momento, em qualquer coisa que você passar, isso daí, meu amigo, de 1 milhão você encontra um. E se você encontrar, você ganhou na Mega Sena. Adriano, eu ganhei na Mega Sena umas 10 vezes. Não foi uma, não, foi umas 10. Ô, coração. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Que alegria, que alegria. Na Mega Sena umas 1000 vezes. Eu me sentia, muitas das vezes, Eu vou deixar o homem acabar o podcast, senão nós... importante, coração. Eu não sei se ele sabe, se ele já chegou a perceber, mas muitas das vezes que ele queria desistir e ir embora para São Paulo, que eu não deixei, mas muitas dessas vezes eu já tive vontade de deixar, de querer deixar. Por quê? Porque eu me sentia culpada. De uma certa forma, eu me sentia culpada. Eu dizia, poxa, a pessoa que tem o talento que ele tem, né? Tem os filhos dele lá em São Paulo, mas já são criados, né? E tudo mais. Mas ele tem um potencial para ir longe. Aí tá comigo, cheio de problemas. Com problemas dentro de casa, querendo ou não, com filhos. Essa situação aí do processo que a gente sofreu, que veio de onde a gente menos esperava. Toda uma tribulação que ocorreu nesse percurso todo, que foi muita coisa, não foi fácil. Dele quase 3 vezes quase infartou. Esse homem quase infartou umas 3 vezes. Ele não morreu por uma misericórdia, pela misericórdia de Deus. Porque Deus tem um propósito para ele. E eu sem saber de nada disso. E eu me sentia muito culpada por isso. Muitas das vezes eu me deu vontade das vezes que ele queria ir embora, e eu sem deixar. Eu dizia, você vai embora por quê? Foi o que eu fiz. Tem que ter um motivo. Eu tenho que ter dado algum motivo para você ir embora, desistir de mim, desistir da gente. Né? Eu sempre falava assim. Aí eu chorava igual criança, né? Tudo que a gente tava passando ali, e ele naquela situação toda, que ele não precisaria, digamos assim, ele não precisava estar naquela situação, né? Ele poderia seguir a vida dele, eu seguir a minha e seguir a vida dele. Não ia ser fácil, mas deu ver ele bem, dele não estar mais naquele convívio ali daquelas pessoas que, né, que aconteceu tudo que aconteceu, e para ele ser livre, né? Sair daquele sofrimento, daquela tormenta, porque foi uma tormenta muito grande na nossa vida. E muitas das vezes eu quis deixar você ir, coração, mas eu disse, não, vai não. Vai não. Meu príncipe. Vai não, meu príncipe. Eu demorei mais para ali achar. Em tudo... Para ele ser feliz, para ele sair daquilo ali, entendeu? Em tudo, a gente tem que agradecer a umas pessoas aqui, pra gente poder terminar, não vai terminar nunca. Sim, Sabe a que a gente tem que agradecer? Todos vocês que são clientes da groçaria. Verdade. Graças a vocês que vão todo dia na nossa porta, bate na porta e fala, é o melhor salgado de Arapiraca. Isso é verdade. É por vocês que eu ergo todo dia às 3 horas da manhã, 3:30 da manhã, levanto e vou trabalhar, que é para que você que é meu cliente, continue indo lá.
E eu quero dizer para você que é meu cliente, grava essa partezinha aí. Leve o seu filho tranquilo e com toda clareza de que na croaçaria não se vende nada velho. A única coisa que tem velho lá na croaçaria é o dono. O resto Boa, tudo novinho. boa. O melhor salgado de Arapiraca, você já sabe, é croaçaria da Dressa. Coisa boa. Eu quero agradecer também a todos aqueles também que, desde o início, né, que eu comecei a vender, que sempre abriram as portas para mim, me deixaram, né, mostrar meus produtos, minhas coisas para vender. E sempre me receberam muito bem. Cada lugarzinho desse que eu passei nessa Dom Jonas, eu tenho muito a agradecer a todos. E muito obrigada mesmo. Coisa boa. E que muitos outros clientes venham para nós. Coisa né? boa, coisa Sim, boa. cara, né? Tá vendo? Eu falei que a mulher é empreendedora. Tem jeito. É boa. Não posso esquecer do início, não. É verdade. Nós estamos se aproximando, próximo ao término do episódio, né? Quero pedir a você para se inscrever, compartilhar, comentar. Você também acessar aí as redes sociais da Croaçaria da Dressa, né? Acessa aí também DDI Podcast para que mais vidas possam ser impactadas. A gente sempre faz um bate-volta próximo ao término de cada episódio e eu quero fazer um bate-volta com vocês. Dona Dressa, uma cor. Uma cor, lilás. Uma cor, Adriana. Azul. Boa, boa. Uma música, Adriana. Canta. Não canto, mas o que eu amo é Legião Urbana, Pais e Filhos. Essa música, ela marcou minha vida. Dona Dressa, uma música. Uma música, A senhora canta? eu canto não. Uma música que marcou. Uma música, nossa música, Coração, como é o nome dele? Diz cantor mesmo, Jorge Mateus, né? Jorge Mateus, eu esqueci o nome da música, mas é Jorge. Eu esqueci, é Jorge, ele disse que é nossa, é Jorge Mateus. Poxa, velho. Vamos deixar aqui nos comentários a música. Mas eu vou procurar a música, eu vou colocar. Boa. Um lugar, Adriana. São Paulo, São Caetano do Sul. Boa. Eu amo. O lugar, Adriana. Arapiraca. Bom. Arapiraca. Boa. Onde ficou tudo na minha vida. Desde já eu quero agradecer a vocês, né? Elevou em muito o nível do DDI Podcast. Agradeço também, eu contava no início e sempre conto a cada um que vem aqui. Ter o DDI hoje é a realização de um sonho, né? É um milagre, o senhor acompanhou um pouco do processo. Isso aqui tudo está materializado. Eu tenho que agradecer primeiramente a Deus, claro, a você que está nos assistindo e também aos nossos parceiros, né? E vocês são parceiros do DDI Podcast, né? Croaçaria da Dressa, desde muito tempo, né? Lá quase desde o início. Então, eu sou muito grato. Ele levou em muito nível do DDI Podcast. A gente tem assunto para um bate-papo 2. Boa! Mas eu quero ouvir as considerações finais da Adriana e da senhora Dressa. Fique à vontade. Pode falar, vou passar a vez para você. Vai ser rápido e breve, mas antes de fazer as minhas considerações, quero dizer uma coisinha. Eu fiquei feliz demais quando eu vim até aqui conhecer o seu podcast. Para mim, de coração mesmo, foi como se eu estivesse realizando o meu sonho. Ver você aqui, ver você com o seu pessoal, ver a sua alegria, ver sua esposa, sua filha, tudo isso, e ver que depois de você ter lutado tanto, de ter passado por tudo que você passou, você ter conquistado essa primeira fase da sua vida e agora a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, vem por aí que Deus é sabedor e Ele sabe as pessoas que são dele, que foram feitas por Ele, cara, e você é um deles. E eu agradeço muito a Deus por Ele ter me dado a oportunidade de te conhecer. Pai, de te ter boa. como meu amigo. Amém, coisa boa. Deus coisa é boa. maravilhoso demais. Coisa boa. E a única coisa que eu quero, a única coisa que eu tenho para hoje mesmo é gratidão. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem me dado e por a leveza que Ele tem posto hoje no meu coração. De eu poder hoje levantar e sentir prazer de viver. Porque eu passei um tempo sem sentir prazer de viver. Eu passei aí pelo menos uns 3 anos dessa vida curta aqui com a Andressa, sem ter o prazer de viver, perguntando a Deus todo dia para que eu estava aqui. E hoje, o que eu falo com Deus por que eu estou aqui. Não é mais para que,
por quê. E é isso que eu tenho para dizer, é agradecer a Deus pela leveza que Ele tem posto hoje no meu coração. Coisa boa, dona Andressa, Eu considerações. também, né? A palavra que fica é gratidão mesmo. Muita gratidão a Deus por tudo, né? Por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por toda essa oportunidade, por tantas conquistas, né? Por tantos desafios diários, por tantas lutas e conquistas também diárias. E só gratidão mesmo a todos. A todos. Coisa boa. E dar os parabéns ao senhor pelo seu programa. Senhor. Senhor, Olha aqui, antes de terminar, aí com o senhor. Jéssica, peraí, corta aí, tá? Eu esqueci. Esqueci eu que agradeço. Ela aguentou. Ela foi do começo quase até o fim. Aí eu falei, vai sair. Talvez a pessoa positiva saiu. Coisa boa, muito obrigado mais uma vez. Imagina, a gente que agradece. Continue abençoando. Muito obrigado pela oportunidade. Quem diria eu estar aqui no podcast? Rapaz, quem diria o DDI em parceria com a Croaçaria da Andressa. Que coisa boa, Papai do Céu abençoe. Meu muito obrigado, leve muito o nível do DDI Podcast. E você que está nos assistindo toda terça, toda quarta e toda quinta-feira às 20 horas, temos um encontro marcado aqui. Então comenta, compartilha, deixa o like e segue a gente nas redes sociais. Valeu!